dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Terça-feira, 1º de julho, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 17 anos juntos com você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de estar com a Melodia. Hoje é dia do arquiteto, né? Dia do arquiteto, Dia Internacional do Cooperativismo. Rapaz, o real passava a ser a moeda corrente do Brasil. Fatos históricos aí. Muito bem, na manhã desta terça-feira, estou recebendo o pastor Abraão Costa, da PIB em Maitinga. Bom dia, pastor. Bom dia, querido Gilaelson, pastor Zé Carlos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. É sempre um motivo de renovada alegria, né? Quando a gente pode estar junto nesse momento tão aconchegante e podermos aqui compartilhar algo da palavra de Deus. E agradecemos também, como o Gilaelson já o fez aí na abertura, agradecendo aos nossos ouvintes que nos dão a honra, a alegria, o prazer da audiência. Estamos juntos. E vamos aqui compartilhar algo e esperamos que seja para o seu crescimento, sua edificação. Essa é a nossa proposta, é o nosso desejo aqui em Cristo Jesus. Muito bem, 11h08. Também conosco o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Abraão. É sempre motivo de satisfação e alegria podermos estar aqui através desse meio de comunicação, transmitindo aquilo que Deus coloca no nosso coração. A você, ouvinte, que está do outro lado, né? Através das redes sociais e também sintonizado na 87.9, que você fique atento até o final, porque o assunto hoje é um assunto, assim, bastante complicado, né? Porque às vezes a pessoa não assume essa realidade, mas que você possa aprender juntamente conosco nesta manhã sobre esse tema. Deus abençoe a todos. Ô Gila, me permita mandar um abraço para o irmão Paulo, nosso tesoureiro, está lá. Ele diz, vai ter debate hoje? Fui convidado, vou estar lá. Então, um abraço, irmão Paulo. Osés também lá em Jânio Quadros está aí atento. Um grande abraço a ambos. Deus abençoe. Ok, abraço dado, obrigado, Paulo, pela audiência. Vamos iniciar o debate orando. Vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo alto privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã. Mais uma vez estamos aqui, através dessa emissora, para transmitir, ó Deus, o conhecimento, a graça, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a todos os ouvintes, Senhor, que nós possamos aprender juntos, que haja participação e que todos sejam nesta manhã edificados para a glória do Teu nome. Nós assim pedimos e oramos. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa questão. Vamos ao caso do ouvinte comum. Abrindo aspas aqui. Fico impressionada em como tem gente orgulhosa, inclusive muitos crentes. Como proteger o coração da soberba? Ouvinte comum perguntando aqui. E o nosso tema, como deixar de ser altivo e soberbo? Vamos discutir o nosso tema de hoje agora no Debate Melodia. Debate Melodia. É isso aí, olha só. Esse tema, ele traz uma proximidade com o tema da inveja, num quesito que eu sempre digo aqui, sobre que o invejoso tem dificuldade de falar que é invejoso. Eu nunca vi invejoso Se falar. Sou uma pessoa invejosa, né? Mas assim, não me lembro de alguém ter dito assim, eu sou uma pessoa soberba. Não me lembro de ter ouvido isso na vida, né? Então, o que deixa parecer que não existem pessoas soberbas, né?
Fica parecendo isso. Sei que pensa. Fica parecendo porque Tá assim. assim, ó. Dá um passo contra um. Eu me lembro, sabe por que eu dei risada? Eu me lembro que quando a gente era pequeno, assim, a casa que tem vários meninos, né? Quando a mãe. Que antigamente o prato era dado na mão, né? A mãe fazia o prato, né? E dava na Hoje mão da cada criança. um se vira, Se a panela tá criança aí. achasse pouca quantidade, aí ela dava o famoso calundu, né? Aquela birra, né? E aí, geralmente, os pais diziam assim, deixa de soberbia, menino. Era mais ou menos isso. Mas, pastor Abraão, assim, vamos lá. Primeiro vamos definir o que é isso. O que é o soberbo, pastor Abraão? Soberbo tem um pouco, é um conjunto, tem um pouquinho de cada coisa, né? Embora tenha a sua distinção específica. Mas o soberbo, ele é cheio de si mesmo, ele é altivo demais, ele se acha grande, se acha o mais importante, acha que o dele é o melhor, se acha ele mesmo. Eu sou o cara, a bola da vez, né? Então é a última bolacha do pacote, né? Como numa linguagem bem popular. Então o soberbo, por natureza, assim. E a gente não tem dificuldade de identificar, não. Tem uns que tem uns que não fazem questão de esconder aquilo que são, na verdade, né? E aí, como fazer para deixar de ser altivo e soberbo? Mateus 11, 28. Aliás, o 29, né? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com quem ele está aprendendo a ser soberbo? Não é com Jesus. E Jesus disse, aprendei de mim, o maior, Deus Filho, cheio de glória e majestade, ainda que vestindo a nossa roupa, não é? Da humanidade, vindo aqui, relacionando-se conosco, ele disse, aprendei de mim. E os discípulos o viam a humildade de Jesus, percebiam, e tinha alguns soberbos no grupo, né? Mas olhavam para o mestre e viam a humildade em essência. Então, o soberbo, ele não esconde isso, não. Ele faz questão de mostrar-se assim, porque ele acha que isso é vantajoso, que isso ele ganha o aplauso, ele ganha a apreciação das pessoas. Não. Para mim, ganha desprezo. Eu ignoro, entendeu? Porque eu não gosto de estar perto de pessoas assim. Não me afeiçoo de pessoas assim. Agora, a gente precisa, para eu deixar de ser, eu tenho que aprender com Jesus, com os ensinos de Jesus em sua palavra. Porque não nos faltam textos mostrando como devemos ser, né? Suportai-vos uns aos outros, aquilo que está em Filipenses, não fazer por partidarismo, mas considerai os outros superiores a si mesmo. O soberbo tem essa extrema dificuldade, né? Ele quer ser sempre o maior. Pedro, estava lá o grupo discutindo quem ia ser o maior. Não, sou eu que... Aí eu fico parodiando o texto, né? Não, sou eu que estou sempre fazendo as coisas que Jesus pede. O outro dizia, não, eu levo a capa dele, as coisas, a capanga dele. O outro dizia, não, eu carrego as sandálias dele, eu lavo os pés dele. Aí Jesus, peraí, que é isso que vocês estão discutindo? Ah, Senhor, peraí, você quer ser o maior, quer ser o primeiro? Então faça o seguinte, cuide, sirva todos os outros, depois você vai ser o primeiro. E aí, engraçado, é a sequência disso. Aí Jesus, olhando no fundo dos olhos, com extremo amor, ele vai lá, se ausenta um pouquinho daquele ambiente, vai lá, agacha-se, apanha uma bacia com água, coloca uma toalha, cinge-se com ela, coloca na cintura como os garçons em algumas culturas o fazem, e aí começa a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los e depois olha para... Enquanto enxuga, vai olhando para eles, a reação deles. E quando vai lavar os de Pedro? Não, de jeito algum. Ó, soberba aí. Meu não, o senhor não pode fazer isso comigo não. Pedro, se eu não te lavar os pés,
Tu não tens parte comigo, Pedro. Não, senhor, então me dá logo um banho por inteiro, lava do pé à cabeça. Estava todo sujo mesmo. Então, a gente precisa aprender com Jesus, aprender na palavra. Agora, o crente que lê a palavra, tem intimidade com a palavra e com o Senhor da palavra, dificilmente ele evidencia essa soberbia que não serve para nada, a não ser para depreciar ele mesmo e envergonhar o evangelho que ele diz professar. Porque o evangelho nos ensina a sermos humildes. É igual humilde. Aquele que diz que é humilde já está dizendo que não é. Não é? Porque eu sou humilde, já está dizendo que não é. Humilde não precisa. Permita que os outros vejam. Teve um que disse, né? Que aprendeu de mim que sou manso e humilde. Esse podia dizer. É? Muito bem. Ô, pastor José Carlos, mas como é que é essa coisa do soberbo, que a gente está falando do orgulho, né? Mas assim, a pessoa já nasce assim, ela aprende, é um comportamento aprendido, como é que é? É aprendido. É tanto que Jesus aprendeu de mim, né? Que sou humilde. Para ser humilde e manso, tem que aprender de Jesus. Para ser soberbo, aprenda daquele. Subirei mais acima das nuvens, ali estabelecerei meu trono, né? E serei semelhante ao... Então esse é o soberbo, é o altivo, é aquele que ensina as pessoas a serem soberbas. A soberba no grego é um termo chamado ubris, que significa descometimento ou excesso, né? Dizer por si mesmo. Então, em Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Foi assim que Satanás caiu. Ele quis subir, a sua soberba elevou ele e, ao mesmo tempo, isso causou a ruína dele e ele foi lançado às mais baixas partes da terra. Então, infelizmente, é um sentimento conhecido como orgulho excessivo ou arrogância, né? Ao extremo. É considerado um pecado grave e é um obstáculo para a relação com Deus. É vista como a tendência de se considerar superior aos outros e de se exaltar acima do devido, desprezando a humildade e a dependência de Deus. E tem muitas outras coisas que nós poderíamos decorrer aqui. A soberba é vista como a raiz de muitos outros pecados. Então, quando a pessoa é soberba, ele abre um leque, né, para muitos outros tipos de pecado. A lascívia, a prostituição. Então, isso vai condicionando a pessoa a praticar outros pecados. E nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o Nabucodonosor, né? Deus, na realidade, tinha colocado ele, na época, como um imperador mesmo, um imperador. Só que ele achou que com as minhas próprias mãos eu consegui tudo isso. Quer dizer, independência de Deus. Que é o homem para falar um negócio desse? Por mais dinheiro que tenha, por mais fama, saúde que tenha, se Deus triscar o dedo, acaba tudo isso. O ser humano volta ao pó, como era antes. Então nós devemos sempre ter Deus como o soberano na nossa vida. Sempre sermos dependentes de Deus. Tem gente que acha, não, eu tenho muito dinheiro, eu nem preciso de Deus. Eu tenho uma saúde de ferro. Deus criou o ferro, destrói o ferro, derrete o ferro. Então, nunca fale que você é independente. Você precisa de próximos, pessoas próximas, de parentes e, principalmente, precisa de Deus. O soberbo, geralmente, eu não preciso de ninguém. Precisa de todos. Muitas vezes é até uma doença, sabia? A pessoa, às vezes, nem descobre por si mesmo que é soberbo. Às vezes, nós precisamos identificar e mostrar para ele. Porque muitas pessoas não aceitam, não assumem esse defeito que está em quase todos os seres humanos, né? Eu conheci um obreiro, não vou citar nome, que ele estava bem vestido, né? Paletó, todo engomadinho, e ele sentou, e ele, para sentar, ele puxava o paletó assim, porque ele não queria nem o vinco. E chegou uma criança, tadinho, ele tinha pego um pirulito e borrou, né, o rosto e a mão. E ele foi e tocou no paletó daquele obreiro. Meu Deus do céu, o homem virou uma cobra ali dentro, irmão. Porque a criança estava... Com a mão suja. Com a mão suja, pouco
estava meio liguenta por causa do pirulito que ele tinha chupado. Meu irmão, ele fez um escândalo ali naqueles bancos lá. Então, uma pessoa extremamente soberba. Não gosto de criança por causa disso. Esse negócio de criança aqui tem que ter um departamento, porque as crianças soltas dentro da igreja. Irmão, nem todas as igrejas têm. Né? Feliz a igreja que tem um departamento para adolescente, para criança e tal, e fique somente ali os adultos na hora da preleção. Mas, infelizmente, irmão, tem isso. E a gente tem que conviver. Criança é criança em qualquer lugar. E ela vai, às vezes, causar um desatino realmente. Para esse, talvez coubesse aquela palavra de Jesus, que não se tornar como uma criança. Pois é, entendeu? Mas está precisando muito aprender. Então é esse jeito. O soberbo é um verdadeiro desastre na sociedade. Eu considero essa uma discussão importante, se a pessoa nasce soberbo ou não, ou é um comportamento aprendido. Porque, assim, há situações que a pessoa, aparentemente, pastor Silvio que já está conosco, né? A pessoa aparentemente não era uma pessoa prepotente, mas depois que ela chegou em um determinado patamar, aí ela mudou assim de comportamento e ela ficou, né, muito mais altiva depois de determinado cargo, depois que ela conseguiu mais recursos financeiros, depois que ela foi elevada a um cargo, ela se tornou assim a uma posição, né? E aí fica essa dúvida. Aí alguém diz assim, não, ela já era assim, o poder só evidenciou que já existia. Outros dizem, não, foi o poder que a tornou assim. Aí nós temos o exemplo bíblico, né, de Nabucodonosor, né, que o seu coração se engrandeceu e Deus fez ele viver como animal no campo, até que ele reconhecesse, até que ele desse glória a Deus, né? E aí, pastor Silvio, afinal, é aprendido? Já nasce assim? Como é que é? Eu acredito que a circunstância à volta leva a pessoa a ficar soberba. É porque quando nós nascemos não temos nada, né? Você vai aprender. É difícil uma pessoa sem ter nada ali, né? O recém-nascido, ele não vem de roupa, não vem de carro, não vem de casa. Totalmente, né? Totalmente dependente. A gente vai crescendo na vida e vai... Não somente o exemplo de Nabucodonosor, mas temos o exemplo do próprio Satanás, que o pastor Zé Carlos lembrou, de Davi, né? Agora, interessante, Davi, um homem segundo o coração de Deus. O próprio Saul elogia, né, que ele é prudente. Né? E nós vemos tantas outras figuras bíblicas elogiando ele também, né? Até depois, nos dias de Jesus, e nos dias de hoje elogiando. Eu também tenho uma admiração muito grande pelo homem Davi, né? O servo de Deus. Mas ele, quando desceu lá no vale para lutar com o gigante, ele sabia que quem daria a vitória a ele era Deus. E em todas as suas incursões de guerra e militar, ele orava, falava com Deus, com o Pai, e o Senhor dava, inclusive, até estratégia para ele vencer e sair vitorioso. Mas aconteceu, e esse relato temos, me parece que não somente em Samuel, mas também em Reis ou Crônicas, que ele, inclusive, há até uma diferença, né, no relato, né, que ele mandou fazer o censo, mas a palavra diz que Satanás instigou o coração dele. E, por outro lado, diz que ele mesmo, né, ele ficou orgulhoso. Quero saber quantos homens de guerra eu tenho. Ele ficou altivo, né? Quantos homens eu tenho. Não precisava disso. Ele venceu um gigante com as pedrinhas na mão, né? Então não precisava. Então a circunstância levou ele, eu penso que nesse caso específico, né, a ficar soberbo. Na lista dos pecados capitais, né, que é da teologia cristã, parece da igreja romana, né? Ela está encabeçando a lista, né? Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Inclusive, esses e tantos outros, o pastor Gilaelson, que estava fazendo referência a isso no início, ninguém vai admitir.
Nenhum mortal na terra vai admitir que é um preguiçoso, ou que é um invejoso, que é um avarento. E segundo o que nós estamos vendo aqui, ninguém vai dizer que é soberbo. Mas Davi, sabendo que Deus é que dava a vitória, ele ficou soberbo. Parece inacreditável isso, mas qualquer mortal pode se tornar um soberbo. Por que Satanás ficou soberbo? Por causa da sua formosura, né? Ele talvez era uma pessoa mais celebrada, um anjo mais celebrado do que os demais, né? Por causa da tua formosura. A expressão bíblica diz que encheu o coração dele esse sentimento. Então ele ficou soberbo, ele ficou altivo. Né? E isso foi terrível para ele e terrível para todos que abraçam esse sentimento de soberba, né? Essa situação. Só para a gente fazer uma reparação aqui, assim, acho que todos nós temos o problema do orgulho conosco, né? Acho que todos nós temos uma dose maior, uma dose menor, né? Mas assim, há prepotências mais acentuadas. Você percebe, né, em alguns comportamentos uma coisa muito mais acentuada em algumas pessoas. Bom, pastor Abraão, a questão é a seguinte, parece que quando a pessoa está investida de um determinado poder e que ela se vê ali, que ela pode levantar alguém, ela pode derrubar alguém, que as pessoas têm, está sob o domínio dela, que ela tem poder sobre pessoas, que ela pode humilhar e que ela também pode exaltar, me parece que isso pode gerar no coração das pessoas um comportamento assim reprovável diante de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia que é o caso de Pilatos, né? Ele começa ali a interrogar Jesus, perguntar as coisas e Jesus fica em silêncio. E aí ele fala assim, por que você está me negando? Por que você está se recusando a responder? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar? É quando Jesus responde para ele que nenhum poder ele teria se não fosse dado, né, do céu. Mas assim, veja só que ele recorre ao poder que ele tem, né? E ali ele diz diante do Todo-Poderoso que ele não cria que ele tinha poder para fazer. Quer dizer, pastor Abraão, considerando que nós nascemos com o orgulho, mas que o investimento de alguma autoridade ou poder sobre nós pode causar uma mudança de comportamento, como é que a gente equaciona isso aí? Pode. Eu acho que eu entendi o que o pastor Silvio disse quando ele fez um paralelo aqui, ou uma analogia, se preferirem, quando ele disse que a criança nasce, ela não tem nada, e eu ainda citei o termo, ela é totalmente dependente. Isso em termos externos, né? Ela precisa de cuidados dos pais, em todas as necessidades, porque ele não sabe expressar. Mas quando a Bíblia diz que a gente já nasce em pecado, e tem alguns que interpretam isso de uma maneira totalmente fora do contexto que o salmista no capítulo 119 diz que em pecado me concebeu minha mãe, pensam em outras coisas. Eu digo, queridos, ali está falando da nossa herança lá do Éden. Correto. É isso. E como nós temos essa herança do Éden, nós já nascemos em pecado, então vamos colocar aqui, em miniatura, a criança já traz dentro de si todos esses pecadinhos. Agora, quando chega a idade da consciência, a idade adulta, aí a depender, e aí a gente vai entrar nessa questão que o pastor Gileelson abordou agora. Quando ele ganha projeção, né, algum cargo, alguma função de liderança, aí esse sentimento ou aquela posição que ele ostenta, que ele ocupa, vai potencializar, vai aflorar alguma coisa que é a sua maior fraqueza, como a soberba.
Eu conheço vários. A gente, obviamente, não diz o nome por causa da nossa ética cristã, né? Ética pastoral, ética cristã. Mas eu tenho vários colegas. 35 anos de ministério, eu fui membro do Conselho de Coordenação e Planejamento da Convenção Batista Baiana, 27 anos. Eu entrei com uns lá, já decanos, 70, 80 anos. Eu era um menino, praticamente. Entrei lá, fiquei lá 27 anos. E via nos bastidores como as coisas aconteciam. E não era difícil identificar. Eu conheço muitos pastores que são humildes, são pessoas simples, a gente tem acessibilidade. Qualquer momento a gente pode sentar com ele, dialogar como qualquer pessoa comum. E tem outros que não têm esse cabedal de conhecimento. Só de área marcada. Entendeu? Mas se arvoram pela condição de serem pastores e líderes da denominação, ocupar algum cargo de liderança da denominação, que arrotam soberba, tem uma arrogância até na maneira. Eu sei que tem gente que tem uma maneira mais. Eu acho que tem gente até que acha que eu sou arrogante pela minha maneira assim de expressar. Eu articulo muito as mãos. Por isso que eu gosto de falar sem o pedestal, porque as mãos, eu que já fui professor de homilética e hermenêutica, essas ferramentas aqui, as mãos, nos ajudam muito na comunicação, né? E harmonizar a fala com as mãos é algo interessante que a gente observa. Então, pode até achar que eu sou soberbo por isso. Mas é o meu estilo. Então, tem gente que é o estilo. Mas tem gente que faz questão de arrotar essa arrogância, essa prepotência, essa soberba na maneira de ser, na maneira de agir. Então, eu conheço alguns que não tem lá esse conhecimento, ou não é um doutor. Por exemplo, doutor Shedd, ele não gostava de ser chamado doutor Shedd. Um homem com conhecimento, a gente sabe quem era Shedd, entendeu? Agora, Shedd era uma pessoa simples, eu gostava depois das palestras, sentar-me ao lado dele, não era para aparecer, não era para aprender, eu queria beber um pouco daquele conhecimento, um homem com aquele, mas era de uma simplicidade. E aí vinha outros oradores, às vezes tinha 3, 4 oradores, vinha outro orador que não era capaz, não tinha capacidade em termos de conhecimento, de amarrar os sapatos, o cadarço do sapato de Shedd. Mas quando ia lá para a tribuna, meu amigo, era o cara, ele se apresentava. E eu conheço outros líderes que não são pastores, mas o camarada, conheço uma meia dúzia, que quando eles vão falar nas igrejas, eles falam mais das empresas, das viagens que ele já fez, quantas línguas ele fala, das fazendas que tem, do que do evangelho. Então isso é o quê? Aprendeu de quem isso? Eu já levantei no meio de um culto quando eu soube que era essa pessoa que ia pregar. Eu cheguei e me retirei. Eu disse, eu vim aqui para aprender, para ser edificado, para eu estar ouvindo aqui as vitórias e as posses dele sobre contar isso. Você eu não vou, ser ministro da Economia? Entendeu? Então tem gente que é assim. Então o cargo potencializa, a pessoa desenvolve isso com mais, isso aflora, porque ela se sente bem, isso alimenta. Então, quando ela precisava aprender, repito, do Senhor Jesus. Verdade. E na Bíblia tem ensino para tudo, né? Muito bem, são agora 11 horas e 35 minutos, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia quer te contar uma novidade. Agora você e sua família vão dormir ainda melhor. Está chegando a Cortina e Cia Colchões, uma loja especializada em colchões, bases, cabeceiras e camas estofadas. Na Cortina e Cia Colchões, você encontrará produtos que lhe garantem noites mais tranquilas, com uma seleção criteriosa de colchões e acessórios, além de uma consultoria especializada. Nosso objetivo é oferecer mais saúde
saúde para os nossos clientes. Venha tomar um café com a nossa família e comemorar conosco esse novo capítulo da nossa história. A inauguração é nesta quinta-feira, 3 de julho. Abriremos às 9 horas e estaremos juntos para receber você na Avenida Retes Pacheco, número 111, Centro. Acompanhe as novidades, sorteios e promoções pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia Colchões. Aguardamos você. Cortina e Cia Colchões. A qualidade do seu sono começa aqui. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocêpode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Se a emoção já pode aumentar, melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia, conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Melodia, 17 anos juntos, obrigado você que sintoniza a nossa emissora, é bom saber que você está conosco, 17 anos juntos, né? História, graças ao nosso bom Deus. Hoje falando sobre soberba, né? E o tema, ele mexe com todos nós, porque de fato todos nós carregamos em dose menor ou maior um pouco de orgulho, e que aqueles que creem e que são seguidores de Cristo está sendo quebrado um pouquinho a cada dia, né? É o que nós esperamos do cristão, né, pastor Abraão?
Bom, quem fala agora é o Pastor Carlos, né? Bom, assim, é possível perceber, Pastor José Carlos, que eu tenho sido uma pessoa orgulhosa. Existem alguns sinais que eu posso me auto-identificar? Sim, existem muitos sinais. O pastor Silvio estava falando sobre a criança, eu me lembrei, né, que quando Deus foi formar o nosso planeta, né, diz que a Terra era vazia e sem forma. E ele foi dando forma, né? A criança, segundo a psicologia, ela tem uma fase etária de aprendizado massivo, né? Entre os 3 e 6 anos, se eu não me engano, é a fase que você insere, né, dentro da cabeça da criança aquilo que você quer. Muito fácil, ela é muito receptiva, faz pergunta que você, às vezes, arrepia até o cabelo, né? E você tem que ter o timbre certinho para você saber explicar. Então, o caráter, ele é formado a partir dessa idade. Depois vai despontando. Eu falo que todo mundo tem as células cancerígenas, todo ser humano. Mas chega uma fase que ela é tocada para ela aflorar, né? Muita amargura, às vezes coisas que você deixa de perdoar e você vai alimentando raiz de amargura. Então ela começa a ativar as células cancerígenas e as pessoas acabam adquirindo, né, o tumor e a formação do câncer em si. Então a soberba, ela apresenta os sinais. Quando eu li um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, nós vemos que as pessoas que elas são coléricas e sanguíneas, elas são muito mais fáceis de ter um temperamento bem acirrado, bem explícito mesmo, e quando está com raiva apresenta com muita facilidade, através do gesto, através da fisionomia, né? Então fica bem assim, aparente mesmo, para você identificar. E o soberbo, ele tem uns sinais. A primeira coisa, ele tem um desprezo pelas outras pessoas, ele olha por baixo, né? Ou não quer nem olhar. Tem um desprezo, começa a olhar você de cima a baixo, para ver se você está mal vestido, para ver se tem alguma coisa, algum defeito em você. Então procura defeito, porque ele não tem. Ele procura nos outros, né? Dificilmente procura virtudes nas pessoas, procura os defeitos. O que aflora mais são os defeitos na vida das pessoas. Ele quer atenção para si. Você está numa roda de pessoas conversando, ele faz de tudo para que os holofotes estejam nele, né? Seja nele. Quer toda a atenção para si. Tem muita dificuldade para admitir os erros. Pode estar errado, mas se você fala, meu irmão, não, que eu estou certo, e ele bate ali, irmão, aquela tecla até o fim. O pernambucano diz assim, o sangue dá no meio da canela, mas ele não cede. Ele não admite o erro. Falta de empatia com o próximo. Só escuta o que quer ouvir. Não aceita conselho de ninguém. Soberbo, ele é todo certinho. Não tem defeito. Dificuldade para aceitar a opinião de outras pessoas. Então você vai vendo. Você vai identificando o soberbo por aí. Gosta de se sentir superior a tudo e a todos. Ele é o melhor. Prega melhor, tem a oratória melhor, ele tem a interpretação bem hermenêutica, né? E homilética perfeita, entendeu? Glória a Deus, irmão, porque, irmão, graças a Deus, tem tudo isso, mas graças a Deus não deixou que a soberba tomasse conta do seu coração. Reage com exagero às críticas, seja lá de quem for. Se a Bíblia está falando, ele não aceita esse texto. Eu já vi pessoas, não aceito que a Bíblia está falando, não. Eu acho que tem que ser desse jeito. Olha, eu não creio nesses textos porque foi o homem que fez. Outros textos da Bíblia ele aceita. Não, isso aí é de Deus. Mas esse não. Quando é para corrigir, não, isso aí foi o homem que escreveu. Por isso que a Bíblia está cheia de erro.
porque foi o homem que escreveu. E, sim, o homem que escreveu, mas com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos aí a régua de medir, né, que a gente tem na Bíblia, e a Septuaginta, ela foi realmente os homens que escreveram, mas a Bíblia fala que Deus inspirou homens humildes, mansos de corações, que aprenderam com Jesus. Não falou que entre os apóstolos tinha uns que precisavam ser moldados, mas depois que foram moldados, então eles foram usados para trazer para nós esse conhecimento através dos evangelhos, através dos escritos que hoje nós temos e que nós podemos transmitir para as pessoas. Então, dessa forma, nós identificamos o soberbo, pelos sinais. Muito bem, 11 horas mais 46 minutos na Melodia. Hoje o tema é este: como deixar de ser altivo e soberbo. Muito bem. Como é que Deus trata o cristão nesse quesito, hein, pastor Silvio? Quando ele está chegando a um limite do orgulho, da soberba. Deus quebra ele, né? Deus joga por terra. Eu estava tentando lembrar a palavra, e é assim, né? Porque eu lembrava assim: por causa da tua formosura, né? Quem aceita o texto como uma descrição em relação a Satanás, então me acompanhe, né? Então, por causa da tua formosura. Mas eu não lembrava o que precedia essa parte, que é assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28, versículo 17. Claro, vem uma descrição bastante robusta aqui, significativa, né? Multiplicou na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior. Então eu não vejo somente um elemento interno, sabe, interior, mas também externo, para levar a criatura, o ser, o homem, né, o anjo, a ser soberbo, né? E as coisas, elas podem surgir de forma muito assim natural, simples, porque quando o pastor Abraão falava de Pedro, e Pedro, foi o pastor Abraão falou que não me dê banho logo todo, né? E o pastor Zé Carlos falou bem assim: tá todo sujo. Um banho completo, então ele mesmo reconheceu quem ele era, né? Mas eu lembrei de Tiago e João, né? Teve aquela discussão ali, pastor Gilaelson: permita, Senhor, que na tua glória aí eu assente à tua direita e meu irmão à tua esquerda, pretensões, né? Aí. Então, pleiteando um lugar de destaque, né? Se achando já com condições para ocupar o lugar da direita e o lugar da esquerda do Senhor, né? E Jesus disse que não cabia a ele, né? Mas para aquele que o Pai havia reservado. Mas por que eles não pleitearam o lugar do ladrão da esquerda e da direita, né? Da cruz, né? Ficar... e não teria abandonado o Senhor e morrer com ele ali, um à direita e outro à esquerda. Mas todo mundo quer lugar de destaque, né? Todo mundo quer holofote, todo mundo quer ser visto. Então, por isso que eu falo de um elemento externo, né? Pode acontecer internamente? Pode. Pode não, sempre começa internamente, né? Porque a gente conversava aqui no intervalo, o pastor Gilaelson falava no momento da escassez, como é que o homem entra no mercado para fazer as compras, né? Ele assente lá para baixo, mas se ele tiver dinheiro no bolso, aí ele entra diferente, ele já entra um pouquinho mais com o queixo em pé, né? Pode colocar o que quiser no carrinho. O pastor Zé Carlos fez menção do olhar, né? O olhar de cima para baixo. Então acaba mexendo com a pessoa, isso vem de dentro, e se ele tem poder, se ele tem mais beleza como o próprio Satanás, né? Por causa da tua formosura, né? Elevou-se o teu coração. Então, não foi diferente com Nabucodonosor. Essa é a minha Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória, né? E, com certeza, Davi estava olhando para o seu exército, não estava mais olhando para o Senhor. Qualquer pessoa pode sucumbir, né? E pode cair numa situação dessa. Deus tratou Nabucodonosor.
Deus tratou Davi. E nós temos os exemplos bíblicos, pastor Gilaelson, de que Deus não deixa impune nenhum soberbo, nenhum altivo, Deus não deixa. E o próprio versículo bíblico já deixa claro que a ruína virá para esse, né? A queda virá para esse. E Deus tratará. Eu só, às vezes, fico pensando porque Deus demora. Né? Porque na minha concepção é demorado, né? Quando lemos o capítulo 18 de Lucas e Jesus fala que parece demorado em defendê-los, né? Mas Deus fará justiça aos seus servos, né? No tempo certo. No tempo dele, mas nós queremos que seja logo, né? Que Deus faça logo justiça e derrube e quebre e caia por terra todo orgulhoso, todo vaidoso, porque aí vai se seguindo, né? A soberba, né? Ali tem os pecados capitais, que é soberba, depois vem em seguida os demais, né? A avareza, vem a inveja, enfim. Deus trata, né? Jesus fala ainda assim, ainda que pareça demorado em defendê-los. Parece para nós às vezes demorado, mas Deus executa o juízo sobre todo altivo. Deus costuma tratar pessoas quando elas chegam a um nível de orgulho. Isso está muito claro na Bíblia, né? Eu já citei aqui o exemplo de Nabucodonosor, né? Que Deus fez com que ele fosse viver com animais, até que reconhecesse, né, a grandeza do Senhor, né? Há outras pessoas, o próprio povo de Israel também foi tratado, né, no deserto, né? E uma viagem que duraria aí poucas horas, acabou durando 40 anos, né? E tudo para um tratamento. Agora, pastor Abraão, outro dia eu vi alguém falando assim, que a gente precisa ter cuidado até na hora de ajudar alguém, porque às vezes aquela pessoa ela está recebendo uma lição do Senhor e você vai e entra no meio ali achando que você vai ajudar a pessoa, quando na verdade você está atrapalhando, né? Eu fico pensando, quando Deus colocou o Nabucodonosor naquela condição, se aparecesse alguém para ajudar, iria de fato atrapalhar, né? Querer tirar Nabucodonosor daquela condição. Foi Deus quem tinha colocado ele. Então às vezes a gente está passando por experiências, por caminhos que foi o Senhor, é o Senhor que tem nos levado até lá para nos tratar, para nos ensinar, para quebrar o nosso orgulho. Então isso também a gente precisa ter esse discernimento, né, pastor Abraão? Uhum. Quando os colegas falavam, e na última intervenção do pastor Silvio, eu me lembrei aqui do que está em Marcos capítulo 7, de 21 a 23, que nos diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, né? A loucura, a altivez. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem. Aí, Gilaelson, agora falando dessa questão, a gente precisa, sim, de discernimento, porque às vezes eu utilizo a expressão, os métodos pedagógicos de Deus para nos disciplinar, porque a Bíblia diz que ele disciplina. Diz lá em Jó, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. E lá em Hebreus vai dizer que Deus nos açoita, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. E Deus nos ama. Ele diz: se estáis debaixo da disciplina, da qual todos sois participantes, sois então filhos e não bastardos. E há muitos bastardos por aí, né, no meio cristão. E porque não aceitam essa correção, nem de Deus nem da gente. Agora a gente precisa ter, porque tem gente, por exemplo, não vou dizer onde, mas um irmão, eu tive que aconselhar aquele irmão, porque ele foi ajudar, entre aspas, outra pessoa, aconselhar outra pessoa, que a pessoa era assim, altiva, toda orgulhosa, não gostava de ser contestada, e ela foi para lá apontar o erro da pessoa. Disse: meu irmão, você não foi ajudar, você errou.
essa não é o tipo de abordagem. É o que lá está em Efésios 6:1. Vós, se pegardes, apanhardes algum dos vossos irmãos cometendo algum delito, vós que sois espirituais, ajudai o tal, consertai o tal. E eu gosto do verbo que aparece aí, que é o mesmo no original grego, o mesmo que utilizado quando Jesus chamou seus discípulos, que eles estavam consertando as malhas da rede. Aí Jesus diz: consertai o tal com espírito de mansidão e temor, olhando por ti mesmo, para que também não venha ser tentado. Então, quando você vai lá, em vez de ajudar o outro a se levantar, ser consertado, a ser corrigido, com amor, vai lá apontar o erro, você está cometendo erro ainda maior. Porque você está julgando-se, né, superior, e o outro, coitado que está precisando de ajuda, você está condenando ou colocando mais peso sobre ele. Então a gente precisa ter esse discernimento, esse cuidado, e isso a gente encontra em Deus e na palavra de Deus, essa orientação, essa direção, para que não caiamos nesse orgulho também, achar de que a gente sabe demais e que a gente pode dar uma lição de moral no outro. Então precisamos ter esse cuidado, esse discernimento, buscando no Senhor esse discernimento, para que tenhamos sabedoria no tratar, no ajudar essas pessoas que talvez apresente esse sintoma de soberba, de arrogância, para ajudá-lo, mas com o amor que Jesus pôs em nosso coração, porque é assim que a Bíblia manda fazer. Um minuto para a gente fechar, pastor Zé Carlos. É importante a gente tocar nesse assunto para que a gente não desconsidere a disciplina do Senhor, né? Às vezes nós estamos precisando passar por um aperto de Deus. Sim, né? Lá em Apocalipse 3,19 fala que ele corrige e castiga todo aquele que ele ama. Então, a soberba em si é um mecanismo de autodefesa, sabia, né? A pessoa acha que ele é inferior, mas se acha superior. Então, essas pessoas devem buscar urgentemente, não somente ajuda espiritual, mas também psicológica, para que essa pessoa ela possa aprender realmente de Jesus, que ele aprendeu de outra banda, né? Mas se aprender de Jesus, ele vai se tornar manso, humilde, ele vai deixar de ser soberbo, porque já que é um aprendizado a soberba, a humildade e a mansidão também é um aprendizado. Então entra para a escola de Jesus, sai dessa escola aí, porque você está indo em caminhos de morte. A Bíblia fala que lá em Provérbios, está dizendo em 29, 23, que a soberba do homem o abaterá, né? Mas o humilde de espírito obterá honra. Então, saia dessa escola maldita e entre na escola de Jesus para aprender a ser manso e humilde de coração. Amém. Muito bem, quero agradecer ao pastor José Carlos, o pastor Abraão Costa também, pela colaboração aqui em nosso debate, e você do outro lado pelo carinho da audiência à Melodia, tá bom? Amanhã é feriado, né? Nós estaremos reprisando aqui um programa. E chegando aí o Rádio Chofé com o nosso amigo Genildo Ribas, o Debate Melodia fica assim. Quarta-feira, né? Se o Senhor Deus nos permitir, quinta-feira, melhor dizendo, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.